E Aristóteles logo pegou isso. Então ele diz que em todos os assuntos, inclusive ciências naturais, mas principalmente nestes da área que hoje nós chamamos humana, conhecer um objeto é conhecer a história daquilo que disseram a respeito. E aí você vai ver, evidentemente, a famosa distinção que faz Aristóteles entre os discursos dos agentes, ou seja, dos personagens envolvidos naquilo, e o discurso do cientista ou do estudioso que está tentando entender aquilo. Então, isso quer dizer que esse conhecimento da cronologia vai começar, vamos dizer, com a cronologia de publicação das obras. Em seguida, com a cronologia do seu florescimento, ou seja, quando foi publicado e quando foi lido. Não é a mesma coisa. Algumas obras têm um impacto imediato e outras têm um efeito retardado. Por exemplo, Giambattista Vico é um filósofo do século XVIII, que só foi lido no século XX. Então, realmente ele não faz parte da história da filosofia do século XVIII, só faz nominalmente. Não é isso? Então, a primeira coisa é organizar a cronologia das fontes primárias. Isso você pode fazer, evidentemente, pegando uma boa história daquela ciência. A primeira cronologia que você fizer, ela não vai estar completa de jeito nenhum e você vai ter que continuar completando-a pelo resto da sua vida. Por exemplo, quantas histórias da filosofia você precisaria consultar para você ter uma certeza de que a cronologia que você fez está suficientemente completa? Completa não quer dizer que abrange todos os autores e todas as obras. Não. Abrange aquilo que você vai precisar saber. Ou seja, a medida dela não é objetiva, mas subjetiva. A medida da sua necessidade. Né? E não, vamos dizer, do fato histórico em si mesmo. Mas não há nenhuma história da filosofia que você possa dizer que seja completa. Tá certo? E as histórias da filosofia não são completas por um motivo muito simples. Uma história da filosofia não é uma simples cronologia. Ela é uma narrativa. E a narrativa tem que ter uma unidade. E a unidade tem que corresponder a uma certa clave interpretativa constante. Ou seja, os elementos a que o autor vai dar importância são os mesmos e já estão, por assim dizer, pré-definidos. Então, por exemplo, você pode levar em conta a influência que um pensador exerceu. E essa influência nem sempre coincide com o valor ou importância objetiva da filosofia dele, na sua opinião. Um historiador da filosofia pode considerar páginas e páginas e páginas com um autor que ele considera uma besta quadrada, desde que esse indivíduo tenha exercido uma influência muito grande. Este é um critério, por exemplo. Mas um outro historiador ele pode fazer uma seleção contrária, dizer, não, eu vou selecionar os autores de acordo com a sua força pedagógica, ou seja, com a utilidade que eles podem ter para o estudante hoje. Então você tem uma clave interpretativa que permanece mais ou menos constante. E qualquer clave interpretativa que você use, que o historiador use, implicará excluir autores que não caibam naquela clave explicativa, que não tenham nada a ver com aquilo, mas que podem ser importantes sob outro aspecto. Então, isso quer dizer que em toda a história da filosofia você vai ver uma tensão entre a unidade da narrativa e a completude dos dados. Então isso quer dizer que algumas histórias da filosofia que são muito boas no sentido da unidade da narrativa e da poder pedagógico da explicação são terrivelmente incompletas. Então, uma delas é a do Frederick Copleston. Frederick Copleston concede
dezenas e dezenas de páginas a certos autores, que ele considera os mais importantes, e às vezes pula outros, que não é que ele não considera importantes, é que não tem nada a ver com aquilo que ele está explicando. Então, inclusive, hoje, aqui, eu vou fazer um sorteio para vocês de uma coleção inteira do Frederick Copleston. Todo mundo vai escrever seu nome num papelzinho, e já vai sair daqui com o Copleston. Então, o Copleston é muito bom, mas não para isso que nós estamos falando. Você vai precisar do Copleston mais tarde. No começo, é melhor você pegar histórias que são mais meticulosas e que têm menos unidade interpretativa. Uma delas, por exemplo, que eu considero importante, é do Guilherme de Fraile, editado pela BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que inclusive o autor morreu no meio e foi completado por outro sujeito. Mas ela não tem muita unidade, mas ela é mais meticulosa, ela tem mais autores e obras, e a bibliografia dela é muito mais completa do que a do Copleston. Tá certo? Então isso quer dizer que não dá para você ler o Guilherme de Fraile como uma narrativa, como se lesse um romance. O Copleston dá. Então, a do Guilherme de Fraile é muito mais uma obra de consulta. E ele não concede a nenhum autor em particular as explicações meticulosas que o Copleston dá aqui. Se você procurar, por exemplo, Schelling, tem umas 70 páginas de Schelling, umas 80 páginas de René Descartes. Bom, então esta é a primeira providência. Eu trouxe aqui alguns livros que eu peguei mais ou menos a esmo no último momento na minha biblioteca, só para ilustrar estudos desse tipo, sobre a evolução histórica de alguma disciplina. Então, eu considero que esses livros eles são indispensáveis, mas eles não vão resolver o problema. Ou seja, você vai começar compondo a sua educação na mesma medida que você compõe a sua biblioteca. E qual é a primeira coisa que um bibliotecário estuda para ele exercer o seu ofício? Não é certamente o conteúdo de nenhum dos livros que ele vai classificar, mas é a própria biblioteconomia, não é isso? É a própria arte da informação e classificação das bibliotecas. Aí você vai começar assim, não com a ideia de bibliotecário. Epa, peraí, tem um sujeito dando palpite aqui. É o American Online. Cai um e-mail, ele... You got voicemail. Então, um livro que eu considero um primor e que tem... Eu procurei livros que tivessem edições brasileiras para facilitar a coisa. Às vezes as edições são meio antigas, mas acho que na estante virtual você ainda encontra. Por exemplo, esse aqui, Nicholas Timashev, Teoria Sociológica. Ele não é uma história da sociologia, mas é uma história das teorias fundamentais que marcaram a evolução da ciência sociológica, até a publicação do livro. Eu acho que a data dele é 1955, quer dizer, você tem meio século de atraso, tá certo? E você vai ter que completar depois isso aqui, hein? Mas o que está aqui é realmente muito bom. Nicholas Timashev, com 2 Fs, Timashev. E depois no fim eu vou dar uma listinha bibliográfica, não se preocupe, não é? Então, mas olha, isso aqui é só um começo. Aqui ele vai dar uns 20 ou 30 autores e pronto, acabou, tá, né? E a parte bibliográfica dele não é muito extensa. Mas, como hoje vocês têm computador, e no computador é enormemente fácil você fazer uma tabela, e a qualquer momento você inserir novas linhas na tabela,
tá certo? E obter uma classificação cronológica imediatamente, tá certo? Então, primeira coisa é você vai pegar os dados que estão neste livro e organizá-los numa tabela cronológica, dos autores e dos livros fundamentais. Note bem, as meras datas de nascimento e de publicação frequentemente são coisas enganosas. Não? Então, por exemplo, você tem a data de nascimento do sujeito, mas bom, pode ser que as obras dele foram publicadas póstumamente. Então, ele realmente não pertence à época em que ele viveu, mas à época seguinte. Pode acontecer, vamos dizer que os livros fundamentais do indivíduo, embora ele tenha publicado coisa em vida, os livros fundamentais foram póstumos. Também pode ser que a obra do sujeito esteja espalhada, tá certo, em 1000 fragmentos publicados ou em revistas acadêmicas, tá certo, ou que permanecerem em manuscrito. Ou seja, cada item que você fizer da sua lista cronológica vai ser um problema. E resolver esse problema, você treinar para resolver esse problema em cada um dos casos, vai ser um esforço que vai render também pelo resto da sua vida. Ou seja, não é importante você completar a lista logo, mas você fazer a lista de modo que nenhum verbete que você coloque lá seja uma coisa meramente mecânica. Aqui tem um título, uma data de publicação. Não, eu tenho que saber que título é esse, mais ou menos do que ele fala, e por que o acharam importante. Sem você julgar a coisa, evidentemente. Você pode ter um exemplo desse tipo de trabalho no livro do Otto Maria Carpo, que se chama Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira. O Carpo desembarcou no Brasil e ele queria saber onde ele estava. Onde ele estava culturalmente e, sobretudo, literariamente, que era o que lhe interessava. Então, ele primeiro obteve uma lista dos autores, que ele foi completando depois aos poucos, tanto que em novas edições desse livro ele acrescenta novos autores, tá certo? E foi coletando o que se chama a fortuna crítica. Fortuna crítica é a recepção que esses autores tiveram entre os críticos, seja tanto críticos de mídia quanto críticos universitários. Então ele fez pequenos verbetes. Aqui tem um autor, por exemplo, Jorge de Lima. E embaixo tem a lista dos livros do Jorge de Lima, sua data de publicação. E a lista dos artigos e estudos principais que se fizeram a respeito. E em seguida ele faz um resuminho de 5, 10 ou 20 linhas, que é o conceito daquele autor na crítica. O livro inteiro é composto de autores que ele não tinha lido ainda. Ele estava apenas dizendo, está aqui o fulano e o conceito dele, que se tem dele na crítica, assim, assim, assim. O que dizem dele é isto. Então, isso quer dizer que ele não tinha lido as obras, só de alguns autores, é claro, mas muitos ele não tinha lido ainda, ele só conhecia as menções críticas. Então ele lia, digamos, 10, 20 artigos de jornal a respeito daquele cara, e ele tinha uma ideia de qual é o conceito público que se tem dele. Às vezes acontecia, ao contrário, de ele encontrar um autor que ele lia e que ele achava muito importante e do qual ele não encontrava menções na crítica. Então, vamos dizer, é um escritor bom, estava desconhecido. Esse trabalho levou uns 2 anos dele. Só que quando terminou, ele era o único sujeito que tinha o panorama inteiro da literatura brasileira. Sem ter lido todos os livros, né? E depois ele foi lendo, um a um, ao longo dos tempos. Às vezes, modificando completamente o conceito da crítica.
por exemplo, ele tem um estudo absolutamente magistral sobre Graciliano Ramos, onde ele mostra que, ele comenta aqueles capítulos que tem sobre a cachorra no Vidas Secas, tá certo? E mostra que ali tem uma espécie de concepção hinduísta no fundo. Ou hinduísta ou schopenhaueriana no fundo. Que é uma coisa que ninguém tinha percebido. Às vezes, você pode descobrir, você tendo a fortuna crítica do sujeito, tendo o conceito dele na crítica, às vezes você pode descobrir que todo mundo se enganou a respeito do autor. Que eles não perceberam algo que estava, vamos dizer, por assim dizer, gritante ali. Ou que às vezes determinado crítico se enganou monstruosamente a respeito de um autor. Como, por exemplo, o famoso estudo que Antônio Cândido fez sobre o Graciliano Ramos, sobre o livro São Bernardo. Então, o livro São Bernardo é um personagem que é um fazendeiro, um sujeito que só pensa em dinheiro, um homem brutal, muito ambicioso, quer subir na vida de qualquer jeito, não hesita em matar, roubar, trapacear, etc., e escravizar as pessoas, etc., etc. E um dia ele casa com uma moça muito delicada, muito culta, etc., etc., e a moça não aguenta viver com ele e acaba se matando. E daí, após a morte da mulher, ele começa a escrever suas memórias e a história do seu arrependimento. E é evidente que a linguagem dele já não corresponde à linguagem do fazendeiro brutal. E às vezes ela se torna tão boa que se parece com a linguagem do Graciliano Ramos. Então você tem todo um jogo sutil, onde o que você vê é a autotranscendência do personagem. Quer dizer, o personagem que escreve já não é aquele que viveu aquelas coisas. Ele já transmutou, já passou para um outro nível. E aí a sutileza, fala, como é que esse sujeito que é um fazendeiro bronco, etc., escreve tão bem? Porque ele não está escrevendo na linguagem do fazendeiro bronco, mas na linguagem da consciência, na linguagem do arrependimento. E isso aí, com o Antônio Cândido, no estudo que ele fez sobre o Graciliano Ramos, passou despercebido, fez lá uma análise sociológica, e confundiu, de certo modo, o personagem narrador com o personagem narrado e com o verdadeiro narrador, que é Graciliano Ramos. Isso aí o Carpo percebe. Mas isso quer dizer que o conceito crítico que ele pegou de cada escritor não é necessariamente o dele. Assim como esses primeiros dados, essas primeiras noções que vão ter sobre os vários autores, não são necessariamente as que serão suas no futuro. O que vocês vão anotar é o que os outros estão dizendo a respeito de tal ou qual autor. Tá certo? E vamos dizer, este conceito crítico você tem que pegá-lo da maneira mais breve possível. Às vezes uma menção num verbete de enciclopédia é suficiente para você ter ideia de qual é o conceito geral que se tem daquele filósofo. Tá certo? Outras vezes não, você vai ter que cavar um pouquinho mais. Tá certo? Então, por exemplo, o número de histórias de cada disciplina que você vai precisar ter e o número de dicionários e enciclopédias dessa disciplina que você precisará ter e de enciclopédias gerais é praticamente ilimitado. Mas isso vai ser o começo da sua educação, do seu plano de educação e o começo da sua biblioteca. Para qualquer estudioso da área de ciências humanas, quer dizer, a construção de um universo de conhecimentos acompanha para e passo a construção de uma biblioteca pessoal. Biblioteca que, note bem, não precisa existir fisicamente. É preciso ter a lista, pelo menos. Então, muitas vezes, o material que você precisa não lhe será acessível fisicamente, você não poderá comprá-lo. Você terá que usar uma biblioteca pública, uma coisa assim. Tá certo? Então você vai ter, como diz, uma biblioteca virtual. Não é isso? No caso, para mim, a biblioteca virtual nunca resolveu,
porque eu não aguento estudar em biblioteca, e biblioteca não pode fumar. Tá certo? Então eu tenho que ter todos os livros. Dá uma despesa desgraçada. Tá certo? E se eu não tenho os livros, eu tenho que obter um xerox da biblioteca, que às vezes sai mais caro do que o livro. Então, isto quer dizer que às vezes aconteceu de eu anotar o título de um livro que eu preciso e demora 30 anos para poder adquiri-lo. Isso aconteceu várias vezes. E espero que não aconteça para vocês, mas pode acontecer. Mas de qualquer modo, o livro está lá, você sabe o que ele é, você sabe por que você precisa dele. E saber por que precisa dele é o começo do mapa da sua ignorância. Quer dizer, o mapa da ignorância tem que ser feito a partir de algum conhecimento rudimentar que você tem e que desperta em você dúvida, curiosidade, tá certo? E necessidade, por assim dizer. Então, à medida que você vai organizando essas cronologias, você vai ter, então, um mapeamento dos pontos de interesse, dos pontos de curiosidade, que você vai continuar atendendo pelo resto da sua vida, às vezes tendo que esperar muitas décadas para resolver cada problema. Então, essa imensa constelação de dúvidas é o começo da educação. E, na verdade, a finalidade número 1 da educação universitária é dar isto, e não dar o conteúdo das disciplinas. Por exemplo, se um curso de filosofia leva 5 ou 6 anos, bom, você acha que em 5 ou 6 anos você vai ler os livros, todos os livros principais da filosofia universal? Claro que não. Então, se você passar ali 2 anos estudando a filosofia de Hegel, foram 2 anos perdidos. A filosofia de Hegel você pode estudar depois. Mas este mapeamento, se a universidade não lhe deu, e se ninguém lhe informou que você precisa disto, você não vai obter nunca. Então isso quer dizer que aquele Hegel que você vai estudar vai ser como um monstro que fica pairando no ar, tá certo? Sem o devido contexto humano, histórico e intelectual. Está entendendo? Por mais que você estude, você vai continuar burro. Por quê? Você pode até se tornar um especialista naquilo, mas você não sabe de que gênero é a espécie. Então você desconhece a sua própria especialidade. Então, a primeira especialidade que você tem que obter é esta da informação cultural. Sem isso, não se faz coisíssima nenhuma. No começo, quando eu percebi isto, eu falei, bom, então eu preciso estudar esse negócio bibliográfico, sistema de arquivamento, etc, etc. E li um monte de coisa sobre isso. Cheguei a escrever um livretinho sobre o sistema de arquivamento, que foi publicado como separado de uma revista de administração empresarial. Nem sei onde foi parar isso aí. Então, eu estudei muito mais coisa do que precisava. Hoje eu vejo que 90% daquilo é completamente inútil para os meus fins, mas é por isso mesmo que eu estou lhe dando a coisa mais ou menos mastigada agora, para que vocês não percam seu tempo e para que vocês consigam realizar, digamos, em 1, 2 ou 3 anos, aquilo que eu levei pelo menos 15 para realizar. Então, vamos dizer, esse é o sentido, vamos dizer, do progresso das coisas, quer dizer que para a geração seguinte tem que ficar mais fácil do que para a anterior, de modo que depois sobre tempo para ela fazer mais coisas.